Olá, pessoal. Eu sou o professor Guilherme, a gente está aqui no De Fé para Fé, mais uma vez ao vivo aqui pelo twitch.tv/mktprof, todos os sábados às 4h30 da tarde, com retransmissão logo em seguida no YouTube, no canal De Fé para Fé. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Um grande amigo meu, um grande profissional, Fábio Gal. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, fala aqui, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Eu devo dizer que você sabe muito bem que eu sou uma pessoa extremamente reservada, Gui, mas como o chamado é seu, eu tenho o prazer em vir aqui conversar contigo. Muito bom. Legal. E diz aí o que você está fazendo da vida, né? Como é que tá a profissão? Quanto tempo saiu da fé? É. Bom, vamos falar um pouquinho de fé, então. Acho que o seu público aqui é de feanos, né? Eu entrei na fé em 1997, já fazem o quê? 25 anos, né, de relação com a fé. Nos conhecemos, né, Gui, na fé, a gente como aluno lá na graduação. Depois cruzamos novamente na FIA, né? Acho que você foi estagiário lá na FIA, né, Guilherme, nos primeiros anos de faculdade? Fui estagiário junto a partir do meu terceiro ano, então foi 2000, né? Então estagiei no Promark, né? Então Uhum. ficava lá, mas era na fé ainda, né? Então a FIA ficava na fé, então eu não ia muito lá pro Butantã, só ia pro Butantã quando tinha aula, né? Mas a maior parte do tempo todo mundo ficava na própria fé, né? Então, para mim foi um ótimo estágio, né? Não sei para você como é que foi seu Eu estágio. estagiei também, acho que 99 até 2000. Eu sei que no último ano de faculdade, né, na graduação da FEA, eu fui efetivado, né, virei meu primeiro cargo de auxiliar, tá certo? Lá na FIA, e desde então são 22 anos, né? Então, de 2000 até agora. Hoje eu sou superintendente administrativo financeiro da Fundação. Então, eu tenho aí uma trajetória aí longa de relação com a fé e com a FIA, né? Os meus colegas de faculdade, da época da graduação, eles falavam para mim, falaram por muito tempo, certo? Você é maluco, Fábio, porque a gente está se livrando aqui no último ano, né? A gente está se livrando dos professores e você vai continuar com eles aí, tá certo? E os professores da fé, assim que eu continuei carreira na FIA, tá certo? Alguns deles viraram meus chefes, né? E assim permaneceu. E aí a gente foi mantendo relação. Então, o que eu tinha a relação com a faculdade, com os colegas, os alunos, né? Durante o período de graduação na FEA, hoje eu tenho um relacionamento até próximo com muitos dos professores, né? Muitos, inclusive, daqueles com quem eu tive aula lá atrás. Então, eu tenho a minha relação com a FEA, de modo geral, ela é muito extensa, tá certo? Tanto em termos de história quanto de pessoas. O vínculo que eu tenho, que eu guardo, o carinho que eu guardo com a fé é uma coisa fora do comum. Acho que é isso que dá para falar, né? E a mesma coisa você, né, Guilherme? Não dá para dizer diferente de você, tá certo? Você se formou na fé e seguiu carreira acadêmica. Você seguiu uma carreira muito mais nobre que a minha, tá certo? Né? Que é uma carreira mais bonita, né? Que é preparar as gerações seguintes, mas, quer dizer, a sua devoção pela fé e pela história da fé também é muito parecida, né? Eu digo assim que, na verdade, eu não tinha rumo, né? Então eu fui fazer mestrado para ver se eu. Enquanto eu olhava você, né? Você já estava sossegado ali, já sabia que você ia dominar, ia dominar a FIA, né? Tá doido, jamais pensei, jamais sonhava que ia ficar tanto tempo por aqui.
Mas eu tenho muito carinho, sim, pela fé, pela FIA, pela relação e pelas pessoas, né? E, basicamente, muitas, elas transitam aí no mesmo meio, né? Nos dois ambientes. Então, é muito gostoso mesmo. Tenho muita E alegria de estar onde eu estou. para você, assim, né, a diferença entre ter o professor como uma pessoa que você segue, aprende, e ter um professor como chefe, né? Qual que é esse impacto, assim, né, que você sentiu e sente hoje em dia? Porque profissionalmente, né, então, eu fui parar na FIA também como coordenador, um bom tempo eu coordenei coisas lá, né? Agora eu tirei o meu sabático da FIA, mas depois eu volto, né, mais para frente. Mas é interessante como as relações elas mudam, né? E como a gente, às vezes a gente tem, você brincou aí, né? Falou assim que ia se livrar dos professores, mas a gente tem acho que na faculdade a gente tem um vínculo assim de um compromisso com o professor de 6 meses, né? Então a gente começa o relacionamento, tem um período de intensidade, de comprometimento com a disciplina, com o professor, e depois a gente deixa ele de lado, né? E na FIA não, na FIA tipo, a gente não tem essa interação de aprendizado, né, de aprendizagem, mas a interação é tipo pro resto da nossa vida, né, enquanto a gente está trabalhando lá, né? Não sei se tem essa impressão também ou não. É muito curioso, é diferente, né? Mas eu vou separar em dois grupos, Gui. E vamos começar por um outro grupo, aí depois eu chego nesse que você está comentando. Que o primeiro grupo que eu queria comentar é o grupo de pessoas que passaram da nossa época, do nosso convívio, como você, tá certo? Então, a gente tem, hoje na Fé, alguns professores, né? Então, o professor Guilherme, tem o professor Andrés Veloso, a professora Cavita. Você lembra de mais algum, Guilherme, que é da nossa, que passou da nossa época, como aluno, década de 90? Acho que esses são os que vêm à cabeça, né? Tem, Agora. por exemplo, a Paula, né, que é da economia, né, que é da nossa época. É, teve alguns professores temporários, né, que é da nossa época, né, então o que era o Gato Guerreiro, né? Que ele chegou a dar aula lá há um tempinho. É, mas a gente tem muito colegas que não estão na fé, mas eles estão mais ou menos no. Acabaram indo para a área de consultoria, acabaram. Aí tem o Irandi, por exemplo, que ele trabalha com consultoria educacional, né? Então toda a Tá parte super EAD bem. do Mackenzie inicial foi ele que fez. É. Então, É, assim, esse primeiro grupo, né, Gui, tem a são, professoras da GV também, então tem a Cláudia, que é professora de finanças lá, que tá mandando muito bem, hoje é líder de finanças, reconhecida no Brasil e no mundo na área de finanças, né? O Daniel Bergman, né? Bergman, que Ele esteve estava aqui, aqui né, outro com dia, você. sim, então ele Uhum. também saiu da contabilidade, então tem gente, é que a gente vai Então, citando, daqui a pouco a gente é, essa, descobre essa, que essa, essa turminha aí, assim, então aí a gente era um relacionamento durante a época da faculdade, da graduação, né? E outro hoje, quando a gente vê as pessoas assumindo aí as funções, tá certo? E realmente o que a gente vê é que tem muita gente da fé que curte, tá certo? Que curte aí o ambiente e segue uma carreira acadêmica ou, no mínimo, uma carreira de pesquisa, né? Junto com atividades outras profissionais. Então, é diferente, né? Então, a gente viveu aquela época da bagunça, né, Guilherme? A gente não pode ficar contando os podres dos professores hoje, né? Senão a gente... mas teria muita história para contar, né? Daquela época e que hoje, quer dizer, a relação é diferente, né? Uma relação hoje com um docente, não mais com um colega. Então, uma coisa curiosa, uma coisa engraçada, mas, quer dizer, eles ficam mais séria, tá certo? Mas ainda assim, relembrando, é a oportunidade de lembrar os tempos e se divertir, né? Quando a gente encontra essa turma, né? Aí, por outro lado, você tem os outros professores, né? Que acho que é o que você falou. Um ciclo de 6 meses de relacionamento não é lá um ciclo que, principalmente 2 aulas por semana, né? Que você consegue estabelecer uma relação e que você consiga
conhecer a pessoa, né? O que você tem ali é um relacionamento de mestre, tá certo? Então, para aqueles professores que você curtiu, né, na sua fase de estudos, fica muito aquele quê do mestre, da admiração pelo profissional, né, pelo conhecimento daquela pessoa, etc, 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 né? E conviver 25 anos, né, mais 20 anos com esses professores, a gente aprende a conhecer o lado pessoal deles, né? E muitos deles, a grande maioria, são pessoas fantásticas, né? Pessoas super bacanas. Tive a oportunidade de tomar muita cerveja, tá? Com muitos desses professores. Não vou ficar citando nomes aqui para a gente não expor. O Guilherme me proibiu de falar nomes, né? Mas a gente já bateu muito papo, tomou muita cerveja com muitos desses professores. São caras pessoas super bacanas, né? Que tem muito, tem um conhecimento, tem uma maturidade, uma coisa incrível. Então, é uma experiência super legal, tá? Você poder conviver com os professores como colegas, né? Seja com chefes, seja com colegas, tá? Numa relação quase que de colega de trabalho, né? É o que eu tenho hoje. E é engraçado que eles não fazem a mínima ideia de como que você era na graduação, né? Aqui tem um comentário aqui que falando que você tem coisas da Atlética, que você era da Atlética, fazia as coisas na Atlética, você tá com tem jaleco ainda da Atlética. O que você tem da Atlética aí ainda? Eu trouxe aqui, você falou que a turma era da FEA. Isso eu não sei como é que as pessoas pensam sobre isso, mas eu fui um atleta do ano, mas com xadrez, tá certo? Eu era um jogador de xadrez durante a época aí da faculdade. Japonês, com cara de nerd igual eu, né, Guilherme? Não estava muito difícil adivinhar, tá certo? Mas a gente trouxe muitos pontos para a FEA naquele período, o time de xadrez e tal. E aí, uma coisa que eu guardo com muito carinho daquela época, não sei se vai dar para enxergar aqui, vamos colocar aqui, ó. Olha só, Um troféuzinho da troféu Atlética, ó. atleta masculino. Isso que o xadrez é algo mexe Era de... com o cérebro. eu acho que o pessoal, a turminha da Atlética daquela época, lá, como a gente trazia muitos pontos no Economidas, no Interusp, tá certo? Com as vitórias que a gente tinha daquela época lá, então eles ficavam felizes com a gente, né? Outra coisa curiosa também, que acho que até vale a pena mencionar, é da nossa época lá, dessa época, a criação do mascotinho. Eu nem sei se o mascote da Atlética ele permanece sendo esse canguru aqui nesse desenho. Eu tenho certeza que ele ficou por vários anos, né? Mas foi um colega lá do nosso ano, Marcos Yasunaka, ele que criou esse desenho, né, o mascotinho desse jeito aqui da Atlética, e que permaneceu por muito tempo, não sei se está até hoje, aí o pessoal que está na fé hoje aí poderia confirmar para a gente, né? O pessoal Mas depois comenta aí no chat, né, agora ao vivo, ou se não, depois coloca o comentário no YouTube, né? Porque também, depois que você vira professor, o Gal, os alunos param de contar as coisas, assim, né? Você vai pro outro lado, assim, né? Tipo, é a então, história do chapéu, né? Então. então, por exemplo, tem uma área que eu não entro, que é o centro acadêmico, né? Então, passo longe de lá, então é um mistério que acontece lá dentro, lá. Então, os alunos, eles colocam bloqueadores de professores, né? Então, você não consegue saber o que acontece, né? Mas, Mas é bom demais, né, Guilherme? Acho que uma coisa e isso, inclusive, diz muito a respeito à situação que a gente vive hoje, né? De pós-pandemia, ou pelo menos finalzinho de pandemia, né? A vivência universitária, pelo menos para mim, né? Aí você pode também, eu queria até ouvir você, tá? Mas para mim foi uma coisa mágica, tá certo? Eu tentei, nesses anos que eu fui aluno da FEA, viver ao máximo a vivência universitária, tanto em termos de estudos, óbvio, né? A gente está lá para isso, mas em termos de vivência mesmo, de relacionamento com as entidades. Então,
como eu estava mostrando aqui, tá certo? Eu fui da Atlética, mas também a gente participava muito dos eventos do centro acadêmico, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas tinha muita cervejada, tinha muita reunião naquela época, né? Então, era muito bacana. Por um curto período também, fiz projetos na Júnior Fair, e as festas, tá certo? A gente estava conversando antes de começar aqui, né? Eu nem sei quais festas existem hoje, mas a gente tinha lá Ganga Zumba, é um clássico, né? A outra você lembrou? Festa do Meio, né? Eu nem lembrava do nome dessa festa. E as viagens, tá certo? Então, os Economidas e os Interusp, eles eram absolutamente obrigatórios. A gente dormia desmaiado no alojamento, tá certo? Sim, Bebia todas, tá certo? Fazia meus colegas, assim, eu sou nerd, né? Mas os meus colegas não eram muito, não. Então eu bebia junto com eles até de madrugada, acordava cedo, o jogo de xadrez no Interusp era tipo 9 horas da manhã. Aí o pessoal chegava lá e ficava empilhando as latinhas do lado e torcendo, né? Então, isso era um compromisso obrigatório, participar das viagens e tudo mais. Então, foi um período maravilhoso, tá certo? 25 anos depois desse relacionamento com a fé, a gente guarda muito carinho aí desse período, né, dessa época. eu queria falar que não era o clube do Bolinha, né? Era todo mundo, assim, tanto masculino como feminino, né? Os alojamentos eram mistos, né? Então, todo mundo bebia, não era só os homens, não. Não, era. Não era Não todo mundo. sei como era hoje, adoraria saber. Adoraria saber como é que é essa coisa hoje, né? Não acho que deva ser muito diferente, né? Do que, do Eu que... acho que hoje em dia é o custo, né, para você poder viajar, poder ficar em algum lugar, você tem mais conforto, né? Ah, na nossa época a gente fazia ofício, né, mandava para o colégio público, né, arranjava a sala de aula, separava, deixava as carteiras de lado, colocava o colchão no chão e o que dormia primeiro se dava mal, né? Porque todo mundo ia chegando de madrugada, chegando de madrugada, chegando de madrugada. Mas também o último que dormia também no dia seguinte era o primeiro que era acordado, né? Que era vingança, né? Pois é, tinha Mas hoje o bastante pessoal fica história. mais em hotel, tipo, ninguém viaja mais. A gente chegou a fazer viagem para o Ceará, viagem para Belém, né? Viagem para o Espírito Santo. Então é tudo de ônibus. Hoje em dia, quem que vai querer ficar 3 dias dentro de um ônibus, né? Com 40 pessoas da fé dentro de um ônibus subindo, né? 3.000 quilômetros de busão, né? Era uma delícia, era uma delícia. Principalmente no É, é, segundo dia, que você obrigava a pessoa a ir tomar banho, né? Tipo, na estrada não tem banho quente, então você pegava, o pessoal pegava a pessoa à força para ir tomar banho. no dia você chora, mas depois, anos depois, como nós estamos agora, a gente lembra com saudade, tá Ah, certo? sim. Dessas histórias, né? Eu acho assim que né, falando do pessoal mais novo, não só o pessoal mais novo da fé, mas o pessoal mais novo que está assistindo o canal, né? Que o canal também, ele tem várias pessoas que não são da fé que assistem, né? É que esse período aí entre 95 e 2000 é um período de transição. Então, eu acho que a sua geração, que fez a faculdade, foi a última geração que fez a faculdade analógica, né? Então, sem as redes sociais, sem, né, usando o e-mail, mas tinha que usar o e-mail, ninguém tinha computador em casa, celular, não existia celular, né? Celular era analógico ainda. É, É, então, é a última safra, né? Que não tem memória em redes sociais, né? Então, o é pessoal, verdade. acho que as pessoas dessa época, né? Não só na FEA, mas também na GV, né? Em Mackenzie na época, na PUC, então todo mundo, né? Gravava muito, então cada atividade que tinha, né? Prestava-se muita atenção porque não tinha postagem, né? Então a memória funcionava diferente, né? Então
Hoje você faz um evento, né? Daqui a 3 dias você quer lembrar, você olha, vai lá no Google Fotos, né? Ou no seu celular, puxa lá, ou vai no Facebook, no Instagram, puxa, a informação tá lá. Mas fotos, né? Então, tipo, minha coleção de fotos da faculdade não chega a 20 fotos, né? Durante 4 anos, né? Então, não sei se Pois você é. tem foto aí para mostrar ou não. Gui, você sabe que eu, quando você me convidou para vir aqui, eu até fui procurar para ver se tinha alguma coisa. Eu não achei absolutamente nada em termos de foto da fé, alguma coisa que a gente pudesse relembrar daquele. É impressionante, é o que você está falando. E olha que você está comentando isso e está batendo totalmente. Tá? A gente tem muito pouco registro, né, daquela época. Registro de imagens, ou registros digitais, digamos assim. Né? Provavelmente, se eu fuçar, deve sair umas fotos aqui em casa, mas da forma antiga. Né? E a gente também não tem, né? Hoje em dia os alunos conseguem puxar o arquivo, né? Conseguem ver que o veterano fez, a veterana fez, né? Você consegue puxar por 10 anos, consegue puxar informação, né? Se a gente olhar, a gente não sabe o que aconteceu na FE em 94, 92, 90, ou assim, então a gente não sabia, você tinha que confiar muito na informação que ela passava, tipo, então, a cultura, né, universitária era você chegar no primeiro ano, aprender tudo do veterano, o veterano estava indo embora e passava tudo para você e você se virava, né? A veterana também. E, e a coisa mais impressionante era duas culturas lá, né? Que era o pimbolim, né? Então, e o jogo de truco, né? Era isso que carregava, que ligava a administração, contabilidade e economia era o truco e o pimbolim, né? Você jogava É, pimbolim, não? jogava mal, mas jogava mais. Eu era mais um praticante do truco, né? A gente cumpriu as disciplinas de truco na FEA com muito louvor, mas sem dúvida nenhuma, muitos dos amigos que eu tenho hoje das outras unidades, né, da economia e de contabilidade, alguns inclusive colegas de trabalho, né? Eu pessoalmente conheci na vivência da FEA, né? Justamente praticando esses esportes aí que você está mencionando no grupo, né? A gente fez amizades aí com o pessoal das outras áreas. Você tem toda a razão, isso também é uma coisa bacana. Muito saudades do Bigode, né? O Bigode não tá, não, mas ele era naquela época uma presença, uma figurinha carimbada ali também na área de vivência, né? Sim, O Bigode, para quem não conheceu, ele era o moço do cachorro quente, né? Ele estava diariamente ali interagindo com os alunos, com a comunidade da FEA, né? Ele e ele estava era sempre caso junto. de sucesso para todos nós, né? Porque ele sabia o custo de perda e o custo de gestão do negócio dele, né? É, conta aí, conta aí. Então. Então ele deixava lá todas as coisas. A única coisa que ele gerenciava era o cachorro quente e no horário dele, né? Então ele saía, fazia as coisas dele e deixava tudo lá, né? Deixava uma mesa inteira de itens, né? Chiclete, bala, né? Que mais? Refrigerante, tinha tudo, né? E aí, então, tinha um caixazinho ainda, né? Então, as pessoas iam lá, pegavam a coisa, deixavam o dinheiro, né? Fazia o troco e ia embora, né? E, e ele falava que o custo de administrar aquilo lá, ficar fiscalizando, Praticamente um precursor de uma loja da Amazon, né? E deixava lá para o autosserviço das sim, é pessoas. autosserviço. Então, ele falava que o custo de perda era menor do que o custo o custo de transação era menor do que o custo de controle, né? Pois é. Então, se ele tivesse Um alguém homem de roubasse visão. alguma coisa, tipo, ainda era mais barato, né? Então ele levava isso em conta, né? Fora o que ele sabia muito bem conservar energia, né? Ele fazia o seu cachorro quente, ele entregava sem o ketchup e a mostarda. Se você pedisse para ele, né, ele falava, ó, tá ali, ó.
Você busca ali, você só faz o autosserviço. Ele estimulou o autosserviço, a cultura do autosserviço na fé por muitos anos, né? Você Sim. pedisse para ele, te xingava, tá certo? Falava, ó, se vira, pega lá. Mas É, era uma pessoa muito querida ali, né? Por todo mundo ali no ambiente, né? Naquela nossa época. sim, então tem ele, tem o Nenê da biblioteca, da livraria, né? E aí o Nenê né? Tá vivo, tá tudo ok, né? Mas ele era O Nenê tá na fé ainda? eu acho que ainda tá lá na livraria, né? É, com a pandemia, né? Faz 2 anos que eu não acompanho fisicamente, né? Então, espero que ele esteja bem, né? Agora voltando, né? Boa pergunta. Vou ver o que está acontecendo lá, né? Então, é incrível o que a pandemia fez, né? Fez que a gente perdesse contato físico, a referência física das coisas. Pois é. Mas tinha também o Rubão da Xerox, tinha, ah, a biblioteca também tinha o Elton, né? Elton, a gente tem contato até hoje. Então, Figuraça. o Elton tá rico, tá bem de vida, né? É, E, verdade. e colegas, né? Você tem notícia de colegas do seu ano, né? Vixe, olha, eu vou ser franco que, principalmente agora nesse pós-pandemia também, né, nessa pandemia, eu perdi contato com um monte de gente. Acho que o mundo virou nossas rotinas do avesso, né? Então, assim, é mais as pessoas que permanecem no nosso sistema, no sistema fé, FIA, né? Mas, assim, da turma do meu ano, a maior parte realmente eu tenho conversado, já não falo há muitos anos já. Então aproveita aí, manda um recado para todo mundo aí que você quer, aproveita o canal. Não, olha, para a turma da fé, então, vocês são os melhores, tá certo? Não percam a consciência disso e principalmente aproveitem ao máximo essa vivência, esse período que vocês têm aí na faculdade, tá certo? Essa questão do distanciamento, realmente ela foi um marco triste, né, na nossa história, tá certo? Mas que isso não faça vocês desanimarem, tá? Então, voltem sim, quando for, né, quando isso acontecer lá no caso, voltem para a USP, aproveitem as estruturas, aproveitem as entidades que tem lá, as pessoas, curtam ao máximo, porque é uma coisa que, como nessa conversa que eu estou tendo, esse bate-papo que eu estou tendo com o Gui aqui, são coisas que vão marcar a vida de vocês aí por décadas para frente, né? Como foi para a gente. Então, aproveitem ao máximo, não deixem escapar essa oportunidade, né? Curtam, aproveitem ao máximo que vocês têm na fé, que vocês têm uma faculdade maravilhosa, então, um espaço maravilhoso para vocês aprenderem e terem histórias legais aí para contar para as próximas gerações. Acho que é isso, Gui. Não, tem mais, calma aí. Eu vou Ah, espremer aqui, fazer então do vai. limão uma limonada, assim, né? Então, pessoal, principalmente quem está no curso superior, né? Então, quando olha a carreira acadêmica como ser professor ou professora, né? E você tem um exemplo legal de como é que você continua no circuito acadêmico sem ser acadêmico, né? Apesar de você ter feito o mestrado, né? Inclusive, acho que você fez o mestrado hardcore, né? Que você trabalhou com um tema pesado lá em relação a controles, né? Então, mas tirando a parte acadêmica, como é que perspectiva você dá para alguém que está querendo ficar no setor educacional, mas ir para a área administrativa, né, para a área estratégica, mas não sendo docente, né? É possível crescer na carreira sem ser docente no campo da educação, assim, na sua opinião, não? Hoje em dia, né? Ah, Que você deu certo, né? é, então, olha, o que eu acho é o seguinte, quando a gente fala de segmento de educação, de modo geral, né?
é um segmento que ele é um dos segmentos que, principalmente nesses últimos anos, ele tem mais se transformado, tá certo? A questão da transformação digital, as questões regulatórias, né, em termos de MEC, de CAPES, todos os órgãos que exercem controle sobre a atividade educacional, todos esses atores e esse contexto de ambiente, ele tem mudado muito o segmento como um todo, tá? Por que eu digo isso? Porque quanto mais for diferenciado, mais especial for esse ambiente, maior é a importância de você ter profissionais preparados para lidar com esse setor, né? Então, sim, eu acho que tem um espaço crescente para profissionais que têm interesse em administrar entidades educacionais como um todo, tá? Então, tanto em esfera pública, né? Mesmo dentro da USP, você tem uma série de oportunidades, né? Que o DRH da USP, na área de recursos humanos, costuma abrir nas unidades. Quanto a entidades privadas, tá certo? Você pega as grandes unis que operam no Brasil, elas têm um aporte de capital violentíssimo, né? Uma boa parte de capital estrangeiro, então você tem um mundo de oportunidades em grandes universidades no país inteiro, né? No meu caso em particular foi na FIA, né? Até pela paixão que eu tenho com a FEA e com toda essa história que a gente está trocando aqui, mas que basicamente ela segue muito disso, né? Então de você preparar uma carreira, né? Uma história para trabalhar a educação, né? Não educação de conteúdo em sala de aula, isso é muito mais nobre, isso é o que você faz na FEA, tá certo? Mas de permitir que o ambiente esteja todo preparado para que o docente possa dar o show dele, né? Então, tanto em gestão de infraestrutura, tá certo? Isso é um dos grandes desafios dos administradores de escolas atual, né? Como é que vai ser a educação, principalmente no caso da FIA, de executivos, como é que fica essa educação para os próximos anos, né? Será que os executivos eles vão topar realmente migrar o seu processo de aprendizagem para 100% online, ou será que vai ser uma coisa diferente, né? Acho que o que todo mundo tem certeza é que o 100% presencial ele não deve voltar como era antes, né? Mas, quer dizer, qualquer que seja o desenho, e acho que ninguém ainda tem a bola de cristal pronta para poder dar essa resposta, né? Isso muda o desenho de infraestrutura, a necessidade de infraestrutura das entidades educacionais, né? E você pega as grandes universidades, elas têm quarteirões inteiros de estrutura. Como é que elas vão lidar com essa mudança? Como é que elas vão projetar a sua estrutura, né? Junto com isso também preparação tecnológica, tá certo? Então, como você faz o acompanhamento das novas ferramentas tecnológicas que vão praticamente diariamente surgindo, né? E como você cria estímulos para que os seus professores, por exemplo, a sua equipe, né? Ela entre em contato com essas novas tecnologias e esse grupo absorva essas tecnologias para poder transformar isso em processos de ensino-aprendizagem mais eficazes, né? Então, quer dizer, aí a gente poderia ficar aí, a gente pode fazer uma outra só para falar disso, Gui, tá certo? Porque teria tanta coisa para a gente conversar sobre desafios, né, das instituições de ensino nos próximos anos que fazem parte, por exemplo, da pauta de um diretor ou de um superintendente de uma instituição de educação, tá? Eu sou apaixonado pelas coisas que eu faço e de ter essa liberdade, né, de junto com os demais administradores da fundação, a gente poder juntos pensar o futuro, né? Entendendo a responsabilidade que é gerenciar uma escola, né? Porque basicamente você tem responsabilidade de manter a escola no nível, né, melhorar o nível da escola, tanto para aqueles que estão estudando lá, né, quanto para toda a base de alunos que já passou, tá certo? Então, são centenas, às vezes são milhares ou centenas de milhares de alunos, né, que têm a expectativa que você mantenha a marca, né, a reputação daquela escola sempre
no alto, tá? Porque isso significa muito para as carreiras dessas pessoas, né? Então, eu levo muito a sério essa questão da responsabilidade em relação ao trabalho que a gente faz quando a gente está administrando uma escola. Acho que esse é uma coisa bacana, né, do que eu faço hoje. Show de bola. Então, tem muita coisa aí para acontecer, então não dá para ficar parado, então vai precisar de muita gente ainda. Então, mas aí uma ou duas gerações aí que pelo menos está garantida aí essa carreira aí no mercado educacional, não necessariamente sendo docente. Então, a gente está terminando aqui. Antes de terminar, se você quiser, né, jogar eu no perrengue, né? Não teve nenhuma perrengue essa aqui, então fica à vontade aí. Né? Se tiver alguma coisa que queira Não, falar a gente sobre. estava conversando antes de entrar aqui na live, Guilherme, e eu estava te perguntando sobre esses adereços que você colocou aí na imagem do seu vídeo, e eu perguntei se alguém já tinha te perguntado. Então, eu vou te botar na fogueira para você mostrar um pouquinho do que você tem aí na sua casa, tá certo? Não. De itens, porque se você tem uma X-Wing em cima do seu computador, então você deve colecionar itens geek, estou correto? Sim, coleciono. Tem bastante coisa, né? Então, se a gente olhar aqui para cá, né? A gente vai ver, então, tem a minha coleção de carros ultra esportivos, né? Então, são 3 anos, né? 2016, 2018, 2020, né? Da Lego, né? Eu tenho também alguns tratores Pega um aí. Volvo. Não dá para você dar um zoom aí? Isso aí são carros gigantes, né? Pelo que eu estou vendo. São quantas peças esse brinquedinho aí? São mais de 3.000 peças. Mas eu pego sim, calma aí. Não vai desmontar ele aí ao vivo, hein? Por favor. Olha aqui. Esse aqui é o mais. Esse aqui já não vende mais, então ele está valorizando. Então, Cara, existe isso é assim, pelo legal, menos hein? está valorizando na minha cabeça, né? Porque ele está fora da caixa, então ninguém vai querer comprar. Mas Você que monta esses carros aí? sim, não tem nenhum parafuso aqui, é tudo encaixado, né? Nossa, você é doido. Quanto tempo leva para montar um brinquedinho desse aí, Guilherme? Entre desse tamanho aqui demora aí umas 12 horas, tá? 14 horas, né? Tranquilo, assim. Se você É doido. fizer num ritmo bom, assim. Se eu fizer devagarzinho, uns 3 dias. Mas depende de quanto que tá o vício, né? Agora eu consegui me livrar do vício, né? Então, uma vez você viu, eu fui com você no shopping, né? Passei na frente da loja, não aguentei, você Começou viu? a tremer, né? Começa a Passou tremer, né? Passa na tremendo. frente da loja da Lego, começa a tremer. Mas faz tempo que eu não compro Lego, né? Então, comecei a comprar alguns Funkos, né? Mas então tem. O que eu mais gosto é esse daqui, né? Esse daqui não é tão fácil de achar, que esse aqui é o Ford, né? Do Westworld, né? O Ford criança, né? Então ele Pode não robô. é trivial, né? Então aquela cena que ele tá programando a criança, né? Então para mostrar assim, né? Essa questão de o mundo que a gente está vivendo, né? Parte humana, parte não humana, né? Também gosto de Star Wars, né? Então você mostrou aqui tem então essa aqui não é de colecionar, não é colecionável, né? Ela é tipo normal, tamanho normal. Ah, se fosse aquela a linha de colecionáveis, né? Aí o céu é o limite para gastar dinheiro com isso. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Então tem bastante peças, assim, acho que eu tenho aqui umas 100 peças de Lego. Gosto de videogame também, então jogo videogame. Uma hora eu vou começar a transmitir ao vivo videogame, eu não tô fazendo isso ainda, porque senão eu tenho um divórcio aqui, a esposa ainda não.
as pessoas não compreendem muito bem que 38% da população é gamer hoje em dia, né? Pois é. Então, se você olhar como é que vai dar aula, como é que a gente vai dar, para que público a gente vai dar aula daqui a 10 anos, são as pessoas que estão jogando videogame e ganhando dinheiro, né? Então, tem vários joguinhos aí que a molecada ganha dinheiro, né? Com esse papo de metaverso aí, na verdade, as próximas décadas vai ficar por fora quem não entende esse mercado, né? Ou quem não entende essa dinâmica, né? De jogos e tudo É. mais. E não só isso, controlar as coisas, né? Então, a tendência é cada vez mais você ter coisas que você tem que controlar no formato de um, de um console, né? Então, se você saber controlar um videogame, você sabe controlar um drone, né? Você sabe, Pois é. sabe controlar manufatura, você consegue fazer um monte de coisa, né? Então, tem tudo isso que é um laboratório, né? Digamos assim, um laboratório meio hobby, assim, meio desculpa para poder fazer essas coisas, né? Então, você sabe que eu era bem mais sério quando eu era mais novo, né? Então, eu passei dos 40, eu voltei até a infância que eu não tive, né? Então, tudo aquilo que eu não podia comprar, hoje eu tenho oportunidade e compro, compartilho, né? Quem mais fica interessado nas minhas coisas são os meus sobrinhos. Eles, A quando... turma de marketing que deve se divertir decifrando a sua persona, tá certo? Porque é a persona consumidora pra caramba, né? Não é Mas eu, isso? eu uso em aula. É incrível como é que essas coisas depois viram aula, né? Mostrar só, antes de fechar, né? Mostrar então, já que você quer, mostrar uma coisa que é raiz mesmo dentro do que eu comecei a mostrar em sala de aula há 4 anos atrás. Todo mundo olhava para mim e falava assim, você é meio louco, né? Mas há 4 anos atrás eu consegui ser um dos primeiros a conseguir uma Alexa, né? Então eu Cadê fiz. sua Alexa? Cadê é, sua Alexa? a original tá aqui, ó. Vou pegar. Essa daí é old school, né? É uma Alexa old É, school. essa é a primeira, né? Uma das primeiras peças, inclusive, porque é, a Amazon chegou e convidou algumas pessoas para comprar, e eu consegui, né? Então, eu consegui experimentar esse negócio aqui antes de ela abrir para o público, né? E foi interessante porque eu comprei sem estar nos Estados Unidos. Então, eu comprei, tipo assim, falei, não sabia se eu ia estar nos Estados Unidos ou não para receber, né? E então você fazia uma pré-compra, né? E não tinha prazo para entregar. Aí eu dei sorte, porque quando ficou marcado para entregar, foi justamente quando eu consegui viajar para lá. Então eu não perdi o dinheiro, né? Então, foi uma aventura, Mas assim, né? nessa época inicial aí, você conseguiu utilizar a Alexa aqui do Brasil? Porque hoje é fácil falar, mas quando era uma novidade, dava para fazer, ele tinha recursos que você conseguiu utilizar daqui do Brasil? Não, tinha que importar tudo, porque não tinha. cê- Nem nos Estados Unidos tinha, não tinha lugar nenhum. Então tinha aí uma perspectiva de uso. E aí você tinha algumas empresas que estavam começando a fazer, então garimpar muito. Eu comprei muita coisa que não funcionou também. Então, aí você descobre que existe protocolos e protocolos, né? Então, mas até hoje eu não consigo mudar a rede, porque quando eu comecei a fazer, então eu comecei a montar a rede baseada em frequências, em protocolos para os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, assim, eu tenho que jogar tudo fora para montar uma rede de novo. Então, não, tá tudo original. Então, a minha Alexa, ela não fala português, né? Os equipamentos estão tudo. Eu tenho que pagar o Prime nos Estados Unidos. Para usar.
É, Isso. imagino. Então, mas a partir do momento que o equipamento vai ficando obsoleto, né? Então, eu tô dando um tempo, né? Então, tem muito. Tem uma casa aqui não, mas a casa de São José, por exemplo, ela é toda automatizada, né? Quando eu montei ela para. Eu controlo a Casa casa do celular, inteligente. né? Mas isso há 4 anos atrás era incrível você mostrar isso para as alunas e para os alunos, né? Porque era algo muito distante, né? E se você olhar hoje, né? Então a adoção demora uns 4 anos, né? Tipo, Uhum. e isso que a gente está conversando aqui, que está falando, né? Ah, você tem geek, não sei o quê, tem computador, blá, blá, né? Então, tipo, esse formato aqui que eu estou tentando aprender, né? Então, o próprio streamer, né? Tentar transmitir ao vivo, transmitir no Twitch, né? Nesse exato momento a gente está com zero audiência no Twitch, mas tudo bem. Apareceu alguém lá, fez uma pergunta e foi embora. Mas tudo bem, faz parte. Por exemplo, no canal do YouTube, né? Aí tá crescendo 100 pessoas por semana. Então, em menos de 2 meses já saiu do zero para 400 pessoas, que é o que a canal da USP tem em média. Então, tipo assim, eu sem gastar muito, já tem uma audiência boa, né? Para quem está começando, né? Então, é tudo de bom, né? Então, eu acho que isso é um laboratório de inovação, né? Não acadêmico, tá? Então, isso simplesmente é vivência, ter mais de imersão mesmo, e usa depois na aula, tranquilo, assim. Ninguém reclama, os alunos não reclamam quando você traz essas coisas para eles, eles ficam felizes porque eles falam que alguém entende eles, né? Hum. Mas Então. é isso. Mas o seu canal vai ser um sucesso, meu caro. Você tem os elementos que precisa, você entende de público-alvo, você tem conteúdo e tem pessoas interessantes para você trazer, bem mais interessantes que eu, diga-se, né? Mas vai ser, torço muito aí pelo seu canal, que você brilhe bastante aí, você aprenda muito nesse Sim. processo também, que acho que essa é a parte gostosa também da coisa, né? Sim, mas esse canal, ele tem toda essa parte lúdica, mas ele tem também uma finalidade mais nobre, que não está relacionada a mim, está relacionado à cultura e extensão, e conseguir divulgar, então, usar tudo isso, né, todas essas brincadeiras, essas entrevistas, tudo, mas poder divulgar, no final das contas, o fundo patrimonial da FEA USP, que é o que realmente vai manter o legado nosso, né? Então, para essas histórias poderem, né, daqui a 10, 20 anos, né, as novas gerações se formarem, elas poderem ter essa história para contar, porque elas vão ter uma faculdade, vão ter uma universidade preservada, né? Então, o fundo patrimonial é um dos meios para isso, né? E para a permanência estudantil, né? Porque você tem hoje essa questão de diversidade, inclusão e equidade, só que você tem que manter, né? Você não tem que fazer o discurso só, né? Então, chega na hora H, você tem que garantir que as pessoas ficam lá. E aí, então, tem projetos da MIFE, de permanência estudantil, né? Então, essas duas entidades da FEA, elas são braços, né? Para garantir o legado e para garantir a permanência, né? Então, todo esse pano de fundo do canal, na verdade, é para, assim, ó, você está assistindo, você está se divertindo, né? Mas fica a mensagem, né? Colabore, né? Então, se você também quiser colaborar, ó, Gal, fica à vontade. Depois em off a gente Opa! conversa aí. Depois que desligar, a gente acerta. Ok. Então, obrigado, Gal. Fábio Gal aqui presente conosco aqui no canal de Fé para Fé. Semana que vem, 4h30 da tarde, com outra entrevista ou com outro formato. A gente aprende, cada semana é uma coisa diferente. A única garantia é que esse canal não é planejado, tudo é um bate-papo e tudo é para a gente quebrar o gelo e conversar, abrir um diálogo, matar a saudade, colocar a conversa em dia. Então, tchau, tchau, Fábio. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem As aí. ordens, meu caro. Valeu. Tchau, tchau.